Prazer, Davi Arifon aqui. E nesse vídeo vou te mostrar como que você vai fazer para aumentar em até 50% a sua conversão de vendas com os leads que chegam aí no seu WhatsApp. Então já bora lá para a tela do meu computador para você ver quais são esses 5 passos que vão mudar as suas vendas no WhatsApp daqui em diante. Quais são aí as 5 etapas para que a gente consiga vender muito no WhatsApp? A primeira é você gerar conexão com o lead. A segunda são as perguntas de qualificação. A terceira é a geração de valor. A quarta é a oferta irresistível. E por último, mas não menos importante, a quebra de objeção e fechamento. Nesse vídeo a gente vai destrinchar um pouquinho cada uma delas. A primeira, que é gerar conexão. Toda venda depende de confiança. Então a gente não compra de alguém que a gente não confia. E quando você gera conexão com o seu cliente, quando você gera conexão ali com o seu lead que está no WhatsApp, você já tem metade da venda encaminhada. E o que a gente utiliza aqui muito para gerar conexão? A gente tenta encontrar qual que é nosso ponto de semelhança com o nosso lead. Quando o lead chega no WhatsApp, a gente não consegue ter muita informação, mas a primeira coisa que a gente faz é se apresentar, dar um bom dia, e aí a gente tenta analisar ali o que o lead tem em comum com a gente, seja o DDD, para ver de onde ele é. Então a gente vê se o lead é de alguma cidade que eu sei que é próxima, eu já puxo esse gancho. Se o lead tem, por exemplo, uma foto com uma criança, com um filho, eu já puxo isso de gancho. Eu tento analisar ali o perfil do lead e também já nessa começo de conversa, a gente tenta fazer algumas perguntas mais genéricas para justamente gerar esse ponto de conexão e não entrar direto propriamente no assunto da venda, tá? Eu tento conhecer um pouquinho quem que é a pessoa que está do outro lado. Então vou trazer aqui para o meu exemplo, tá? Hoje a gente tem uma agência e tem uma plataforma de automação, um CRM, uma plataforma de automação. Antes de eu entrar, eu tento entender um pouquinho qual que é o negócio da pessoa. E dependendo de qual for, a gente tenta encontrar ali já o ponto de similaridade com essa pessoa, tá? A segunda é aqui a pergunta de qualificação. E o que é importante aqui sobre a pergunta de qualificação? Toda pessoa compra por 2 motivos. Ou ela tem uma dor muito grande, ou ela tem um sonho. E aqui nas perguntas de qualificação, é o momento que você vai precisar descobrir qual que é essa dor dessa pessoa. Para quê? Para na hora que você for gerar o valor para o seu produto, você mostre como o seu produto vai resolver essa dor ou ajudar essa pessoa a alcançar o sonho. Então aqui na agência, muitas empresas chegam tendo conversão no WhatsApp muito baixa. Nas perguntas de qualificação, uma das perguntas que a gente faz é: como que tá a conversão dos seus leads hoje? Qual que é a porcentagem de conversão que você tem hoje? Porque, se essa pessoa não sabe qual que é a porcentagem de conversão dela, já tem coisa errada aí. E 2, se ela já sabe e tá baixa, a gente vai conseguir ajudar ela a solucionar isso e a melhorar essa porcentagem de conversão. Então, uma das perguntas que a gente faz de qualificação é essa, mas você aí vai precisar ver quais são as informações que você precisa ter do seu cliente e quais são as perguntas exatas que você vai precisar fazer para ele, para você descobrir qual que é a dor ou qual que é o sonho dele. E aí vai muito do seu nicho, do que você está vendendo, eu não sei aqui, né? Mas você vai precisar mapear. O que eu preciso saber do meu cliente? Quais são as dores? Aí você no seu mercado pega quais são as dores mais comuns e vê qual vai ser a pergunta que você vai fazer para descobrir qual que é a dor desse cliente, tá? A terceira etapa é a etapa de geração de valor. E o que é importante na etapa de geração de valor? Muita gente, a hora que vai gerar valor para o produto, fica focando na parte técnica ali, no que tem de técnico, mas no fundo a pessoa quer saber como que a sua solução, como que o seu serviço ou como o seu produto vai resolver o problema dela. Então, na hora que você gerar valor, você precisa focar principalmente nisso. Então vou dar um exemplo aqui do nosso sistema. Hoje a gente tem um sistema de CRM, né? Quando a pessoa chega e vem aqui, se eu ficar falando para ele, você consegue fazer isso, fazer aquilo, não vai adiantar. Eu preciso entender o problema dele. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue saber a métrica de conversão, não consegue saber quantos por cento de conversão, dentro do nosso sistema, ela vai conseguir organizar os leads e vai conseguir ter essa métrica. E ela tendo essa métrica, isso vai fazer com que ela consiga analisar em que etapa o
lead tá parando e vai conseguir analisar onde a equipe dela vai estar falhando. Para quê? Para melhorar e aumentar a conversão. Então a gente foca a geração de valor nesse quesito. Agora, por exemplo, uma pessoa que recebe muito lead e não consegue atender, não dá conta de atender, a gente vai focar no nosso chatbot de IA. Então, você não tá dando conta de atender seus leads, por que você não tem uma automação aí que vai atender na hora? Você não vai mais ficar perdendo lead. Ou uma pessoa que até tem bastante lead, mas não faz recontato, não faz remarketing com essa galera, não tá dando conta de fazer remarketing. Aqui na nossa ferramenta, você vai ter o disparo em massa. A gente, na parte de gerar valor, a gente precisa mostrar o que nosso produto tem que vai solucionar, que vai resolver a dor dessa pessoa, tá? E aí é nisso que a gente vai focar na geração de valor. A quarta etapa é a etapa da oferta irresistível. Aqui, se você fez uma boa conexão, se você entendeu realmente a dor da pessoa, se você conseguiu de fato mostrar como o seu produto vai conseguir solucionar esse problema dessa pessoa, na hora que você chegar aqui na parte da oferta, o preço vai ser algo pequeno. E aí, o que a gente faz? A gente usa uma técnica que eu gravei um outro vídeo, vou deixar aqui, que é das 3 perguntas, tá? O que a gente pergunta, o que a gente chega e fala pra essa pessoa? Olha, você me falou que você quer resolver seu problema. Você viu que a nossa solução resolve de fato seu problema. Quão caro é você ficar sem a nossa solução? Quão caro é você ficar perdendo venda aí por falta de organização? Quão caro é você não ter seus leads organizados e aumentar em até 10% as conversões deles? Quão caro é você ficar deixando clientes sem atendimento no seu WhatsApp? Então, a gente pega e traz para essa parte. Isso é uma das opções de você utilizar aí na oferta irresistível. A outra opção é você utilizar o empilhamento. Como que você vai fazer esse empilhamento? Então vamos lá, aqui dentro do nosso sistema, você vai ter esse problema resolvido, você vai ter acesso ao chatbot de IA, você vai ter acesso aos disparos em massa, você vai ter acesso à API oficial do WhatsApp e profissionalizar seu WhatsApp, você vai ter CRM completo, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai elencando tudo que a pessoa vai ter e vai literalmente empilhando os benefícios que a pessoa vai ter de te contratar, de contratar seu produto, de contratar seu serviço. Para a hora que você for falar ali o preço, literalmente, se for falar o valor monetário da coisa, ela tem a impressão que aquilo tem um valor muito grande, porque ela vai falar, meu Deus, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, 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 deve ser muito caro. E aí que a pessoa se surpreende, porque fica algo muito pequeno perto de tudo que ela vai receber, entendeu? E aí você fala o preço. O que é importante nessa oferta irresistível? As pessoas, elas não vão falar, manda aí que eu vou passar o cartão, ou manda aí que eu vou pagar no Pix. É rara a pessoa que vai chegar já decidida. Então você precisa fazer uma pergunta de fechamento. Ficou mais alguma dúvida? Ou vamos começar agora mesmo? O que fica mais fácil para você? Fazer o pagamento no Pix ou no cartão? Depois da oferta, você precisa fazer uma pergunta de fechamento para essa pessoa, tá? Inclusive, isso é uma das dicas, uma dica bônus, tá? Aqui para vocês. Essa é uma das dicas, é uma das grandes diferenças de um bom vendedor para uma pessoa que tem uma taxa baixa de conversão. A gente que tem que ser o condutor da conversa. O vendedor que tem que estar guiando a pessoa para o melhor caminho. E como que a gente faz isso? Sempre depois que a gente fizer uma das etapas, sempre depois que a gente falar alguma coisa, a gente precisa já encaminhar uma pergunta. Uma pergunta que conduza a pessoa para o próximo ponto. Então, por exemplo, depois da geração de valor, você pode falar para a pessoa, ficou com alguma dúvida ou podemos avançar? Se a pessoa tiver ficado com alguma dúvida em relação ao produto ou serviço, ela já vai tirar ali, entendeu? Então é importante que você vá conduzindo a conversa, tá? E por último, mas não menos importante, vem o fechamento e aí a quebra de objeção. Aqui é onde muito vendedor que já tá com a venda quase feita acaba perdendo venda à toa, tá? E a gente tem ali as duas objeções mais clássicas, né? Que é, eu não tenho dinheiro, ou eu vou pensar, ou vejo depois e te falo. E aqui eu vou te mostrar como que a gente faz para quebrar essas objeções. A objeção do não tenho dinheiro é uma coisa um pouquinho mais delicada. Por quê? Porque pode ser que a pessoa de fato não tenha dinheiro. E aí o que você vai precisar ter é um
feeling ali da conversa, pra ver se a pessoa de fato não tem dinheiro ou se ela não tá vendo aquele seu produto ou serviço como prioridade. Se a pessoa de fato não tem dinheiro, o que você pode fazer é facilitar as condições de pagamento, falar da possibilidade de parcelar, não sei se seu produto ou serviço parcela, mas você conduz mais para esse lado das facilidades de pagamento. Agora, se a pessoa, você vê que ela não tá vendo aquilo como prioridade, aí você justamente vai bater nisso. Olha, você tinha me falado que você realmente queria o produto, que a nossa solução iria resolver, você percebeu que a nossa solução resolve o seu problema e que isso seria uma prioridade para você. Me fala aí, você realmente não tem dinheiro ou você não tá colocando isso como prioridade? Porque me fala, se seu telefone que tá aí na sua mão, que você tá falando comigo, caísse e quebrasse, você não ia dar um jeito? Então assim, já me fala aqui se você realmente quer a nossa solução ou se você tá só procurando, se isso não é uma prioridade pra você. Nossa, Davi, mas você tá sendo grosso? Gente, nas vendas, a gente não tem que ficar fazendo carinho em cliente não, tá? Então, se você tá muito carinhoso com o cliente, você precisa quebrar isso. E isso era uma dificuldade minha lá no começo, tá? Eu era muito, não vou ofender o cliente, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa precisa de um chacoalhão pra ela avançar ali e efetuar a compra, tá? Sobre a objeção de vou pensar. Quando a pessoa fala vou pensar, a realidade é que ela não tá te entregando a verdadeira objeção dela. E como que a gente faz pra quebrar isso? É claro que a gente quer que você pense com calma aí, meu querido. É óbvio, sempre que a gente vai tomar uma decisão importante, é importante que a gente pense com calma. Mas cara, eu queria perguntar pra você, o que exatamente faltou pra você fechar hoje comigo? Foi ali em relação ao preço? Você não entendeu muito bem o nosso produto, o nosso serviço? Você não enxergou como ele vai solucionar seu problema? Me conta um pouquinho mais para eu conseguir entender melhor. Nisso, o cliente vai entregar qual que é a real objeção dele. Se ele não viu valor na coisa, se é o preço que tá alto para ele, ele vai entregar qual que é a real objeção. E aí você vem e já quebra essa objeção. Além disso, aqui, nessa hora do fechamento, além das quebras de objeção, você precisa fazer perguntas de fechamento. E eu vou contar uma das estratégias de fechamento que a gente usa aqui, é a ou. Como assim, Davi? Ou. A gente vai dar aqui duas opções para o cliente, mas são duas opções que de qualquer modo ele vai comprar. Como assim, Davi? O cliente passou por toda a explicação, ele falou não tenho mais dúvida, mas você precisa fazer uma pergunta de fechamento para ele. Você precisa engajar ele, você precisa levar ele até a compra. Aqui a gente faz a pergunta de fechamento. Fulano, para você ficar mais fácil, fazer o pagamento no Pix ou no cartão? Você percebe que a gente não tá dando a opção de você vai querer comprar ou não vai. A gente tá falando, você vai pagar no Pix ou no cartão? O que fica melhor pra você? A pessoa não tem como fugir. Ou ela vai pagar no Pix ou no cartão. E aí a gente usa o ou. Por isso que fala a estratégia do ou. Porque a gente dá duas opções pra pessoa, mas nas duas opções ela vai avançar. Isso foi uma das estratégias, tá, pessoal? Vou passar aqui na tela do computador para vocês reverem, então só recapitulando. Primeiro, gerar conexão, pergunta de qualificação, geração de valor, oferta irresistível e quebra de objeção e fechamento. Essas são as 5 etapas que você deve seguir ali numa conversa do WhatsApp para que você aumente muito aí as suas conversões, tá bom? Essas foram as 5 etapas que você deve seguir para você aumentar muito a conversão. Apliquem, que eu tenho certeza que se vocês aplicarem isso aí no seu script de conversa ali, no seu passo a passo de venda, na sua carta de vendas no WhatsApp, você vai aumentar as conversões. Se você gostou desse vídeo, já dá o like, já se inscreve no canal, que todas as semanas vão ter vídeos de como você faz para atrair mais clientes e também para você conseguir converter mais eles. Te espero no próximo vídeo e bora pra cima!